Bem-vindo a mais um podcast RH com H de Homem. Pessoal, hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos aí a Verônica Maranhão, uma super amiga que fala de um tema muito interessante e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa temática. Ela vai trazer para a gente um conteúdo muito especial, então vou convidar aí a Verônica para estar falando sobre esse tema que, para vocês entenderem, diversidade etária. O que é isso, né? Então, Verônica, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho para a gente sobre o que é esse tema, como é que funciona isso hoje no mercado de trabalho, e a gente vai entendendo um pouquinho. Vamos lá? Olá, gente. Bom, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fiquei muito contente quando vocês me convidaram para participar desse trabalho. E quando eu tomei conhecimento desse podcast, eu achei a proposta super interessante. E logo depois, então, vocês me convidaram e, assim, estou aqui com muita satisfação de estar batendo esse papo aqui com vocês. E eu espero poder contribuir um pouquinho com o tema de hoje, né? Bom, o tema que vocês me chamaram para falar, eu digo que eu abracei essa causa, né? A questão da diversidade etária, porque nós estamos passando por um processo de mudança muito grande. Eu sou profissional de recursos humanos, eu atuo na área de RH há mais de 25 anos, então eu passo por diversas empresas com ações com processo seletivo, então eu vivencio muito as questões, os avanços, né, da busca de pessoal. E aí eu vinha percebendo a questão de, no momento em que eu fazia o levantamento das vagas, o levantamento dos perfis junto aos meus clientes, eu comecei a perceber uma certa limitação da idade, né? Então, eu quero um profissional até 38 anos, no máximo até 40 anos. E isso começou a me incomodar muito, até porque eu já não sou uma profissional júnior, né? Eu já sou uma profissional 50 a mais. Então, isso começou a me incomodar bastante. Eu comecei a parar para observar o movimento desse cenário empresarial, né? O porquê disso. E aí eu comecei também a estudar a sociedade. E aí eu comecei a perceber que começou um movimento de mudança do envelhecimento da população. Então, eu comecei a observar que por um momento, nós estávamos vivendo uma juniorização das empresas, mas, por outro lado, a sociedade estava caminhando por um caminho oposto, né? A sociedade global, ela está vindo no envelhecimento por conta de todo um cenário sociopolítico, econômico, um redesenho das famílias, né? Já foi tempo, né, que nós víamos aquelas famílias numerosas. A minha avó teve 13 filhos. E aí, com o passar do tempo, foi diminuindo. Hoje, nós chegamos o quê? A família hoje é composta de um casal e um filho, no máximo 2 filhos. E a tendência agora é manter no filho único e muitos casais estão optando por não terem filhos. Então, significa o quê? É um movimento da sociedade que automaticamente ela está o quê? Envelhecendo. E aí, as empresas começaram, começou com a juniorização por conta de uma série de fatores, que a gente leva em questões de custos, uma série de outros fatores, mas acontece, e essa população que está envelhecendo, como é que fica? Né? Como que esse mercado de trabalho vai absorver essas pessoas? E aí eu comecei a abraçar a causa. E foi quando eu completei 50 anos. Né? Então, quando eu fiz 50 anos, eu parei para pensar, eu falei, e agora? Né? Verônica, você até então, o que você construiu? E daqui para frente, o que você ainda deseja construir? Foi quando eu me dei conta que eu ainda tenho muita vitalidade, muita energia, muitos objetivos a serem cumpridos, muitos sonhos a serem realizados. Então, eu tirei por mim. Essa minha atividade toda, eu comecei a encontrar pessoas tão vitais quanto eu. Eu falei, então não pode continuar dessa forma. Então, esse mercado, a gente precisa dar um olhar diferente para isso. Foi quando eu criei, então, o programa de Repente 50, né? Junto com uma outra colega minha de RH, em maio do ano passado, nós criamos o programa de Repente 50. De Repente 50 por quê?
quando eu fiz 50 anos, eu escrevi um artigo com esse título, De Repente 50. E aí, como vai ser a minha vida? Né? Eu comecei meio que reformular a minha trajetória de vida. E eu registrei isso num texto. E o programa veio com o intuito de quê? De ajudar esses profissionais 50 a mais, que nós chamamos de matures, para manutenção do mercado de trabalho, para serem absorvidos no mercado de trabalho e trabalhar também a mentalidade das empresas para aceitarem mais esses profissionais nas organizações. E, por outro lado, a gente também trabalha a mentalidade dos próprios profissionais 50 a mais. Por quê? Eles vêm com uma mentalidade de que eles já são velhos, de que as coisas são para jovens, que eles não servem para mais nada, ou seja, uma baixa estima. E aí, gente, eu abracei a causa, né? Abracei a causa e comecei a pesquisar, estudar e dar voz a essa temática que é muito importante nos dias de hoje, né? Poxa, muito interessante essa questão, né? Porque realmente a gente está caminhando aí, muito se fala no envelhecimento do mundo e a questão da Europa ocidental já tem esse dado maior, mas o Brasil também está caminhando para isso. Até tem o portal do envelhecimento, acho que tu até é uma das colaboradoras lá, né? Tava dando uma lida em alguns artigos lá também, que fala que até 2060 a população realmente ela vai multiplicar a quantidade de pessoas com mais de 60, 65 anos, né? Então é muito bacana essa tua abordagem para tratar esse assunto e trazer essa nova visão, né? Para as empresas, né? Para as empresas principalmente, porque se eu faço um movimento de só contratar júnior, como é que eu vou dar espaço para todo esse pessoal aí? Nem vou entrar no tema de INSS e tudo mais, né? Mas como é que eu vou dar espaço para esse pessoal no mercado de trabalho? Exatamente. Verônica, e eu vejo assim, tem a capacidade das pessoas trabalharem aumentou mesmo. Antigamente as pessoas se aposentavam ali com 50 e poucos anos. Até outro dia aí, a antiga lei aí, eu me aposentaria com 55 anos. Mas já era claro para mim que eu não ia parar de trabalhar. Então você vê, a aposentadoria da Previdência não estava já casada com uma aposentadoria necessariamente física mesmo, né? Aí, de repente, eu passei de 55 anos para 65 anos, que é quando eu teria o direito à aposentadoria, e nem acredito também que eu vá parar com 65, né? E isso levou a esse novo cenário, né? Que acho que já vinha acontecendo há um bom tempo, o pessoal se aposentava e continuava trabalhando. E como eu já estou chegando lá no, de repente, 50 também, como que você vê, assim, com a sua já um ano e pouco aí com o programa, né? Como que você vê a aceitação das empresas com esses profissionais de mais de 50? Olha, ainda temos muito a desbravar, porque ainda existe, ainda são muito fechados, tá? São poucas as oportunidades, as empresas ainda não estão enxergando essa necessidade de abertura de oportunidades. Então, assim, é um caminhar de formiguinha, tá? Por quê? Houve essa mudança, você colocou muito bem a questão de que com 50 anos, os 50 anos de hoje, na verdade, não são mais aquelas pessoas de 20 anos atrás, né? E eu digo o seguinte, a própria palavra aposentar, né? Aposentar vem de aposentos, né? Vem de quarto, ou seja, ficar guardadinho dentro de um quarto, aposentado. Hoje em dia, com a vitalidade que nós temos hoje, nós queremos ficar o quê? Na sala de visitas, né? A gente quer ficar na frente, né? Não tem mais essa de ficar guardado. Então, esse termo já está em desuso, acabou. E aí, o que ocorre? Mas não é verdade? Então... Desculpa. Mas Retirado. Então, o que acontece? E veio também a questão governamental, onde houve a necessidade dessa reformulação da Previdência, onde nós precisaremos trabalhar até mais tarde. Então, vem cá, é um contraponto, é contraditório. Como que você exige que o profissional trabalhe até mais tarde, mas você não abre portas para ele, você não gera vagas, você não gera oportunidades para que essa pessoa se mantenha empregável no mercado de trabalho? É contraditório, né? Por outro lado, nós já temos também pessoas 50 a mais que já se aposentaram, mas que o valor percebido mensal também não supre as necessidades dele. E num terceiro momento também, nós temos pessoas que são aposentadas
e o valor não supre as necessidades básicas, e esse aposentado ainda sustenta família. Paga a faculdade de neto, sustenta filho por conta do desemprego alto atualmente, ainda dá um apoio financeiro para a família. Então, nós temos muitos profissionais 50 a mais que ainda são os chamados arrimos de família. Não tem aquela tranquilidade. Então, quer dizer, não dá conta. Então, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu preciso enveredar por algum meio produtivo para quê? Para que eu tenha uma renda complementar para o meu sustento e para o sustento da minha família. Essa é a realidade brasileira, sim. Você vê, né, Verônica? Lá na empresa que eu trabalho existiam já diversas redes de diversidade, né? Que tratavam da inclusão do negro, das mulheres na liderança, do LGBTQIA+, e criou-se o grupo de diversidade que a gente chama de Generations, liderado lá pelo Henrique, e que trata realmente de todas as gerações, tanto o mais 50, esse foi o pensamento, mas também como é que esse mais 50 interage com um estagiário que está chegando ali com 19. Então, poxa, é tipo a idade do neto dele, porque eu que tenho 44, meu estagiário tem quase a idade do meu filho, então já começa a ter esses conflitos, né? Eu converso de videogame com os estagiários. É verdade, né? Isso que eu acho o máximo. Eu acho essa junção, eu acho fantástico. Eu sou super a favor dessa mescla geracional, né? Porque todos temos nossas características, né? O jovem tem uma característica fantástica, que é essa pegada tecnológica, que é essa impulsividade, que é essa vontade de fazer, é uma inquietação enorme, né, de fazer acontecer. Aí vem o contraponto, né, o profissional 50 a mais, que por nós já termos vivido diversas situações, ou já termos passado por inúmeras outras tantas crises, né, a gente já tem uma calma. Né? Nós temos uma inquietação de querer fazer, de querer realizar, mas a gente para, a gente respira, a gente pensa. O que é isso? É a maturidade emocional, né? Que o jovem ainda não tem. Então, ele tem inúmeras tantas competências que são super bacanas no mercado de trabalho, na organização, mas ele ainda não tem aquela calma de querer, de ter a sabedoria, vamos colocar assim, né? Aquele controle emocional de resolver, de pensar, calma, vamos por partes. Eu tenho um exemplo prático. Eu prestei serviço para uma empresa em que o diretor executivo, ele tinha, na época, 33 anos. Um cara fantástico, mas ele era tão afoito, que ele se atropelava nas decisões. E aí, quando ele trazia a situação para mim, eu falei, fulano, vamos por partes, vamos analisar parte a parte. Ele parava e falava assim, Verônica, eu não tinha analisado sobre a sua ótica. Então, nós tínhamos que reformular e rever as ações, ou seja, gerava um retrabalho, tá? Mas o que acontecia? A intenção dele era excelente, mas pela alta ansiedade dele, ele se atropelava nas coisas. Então, quer dizer, falta essa maturidade emocional que isso 50 a mais possui, né? Por já ter vivido, por já ter tido uma experiência, por já ter visto vários filmes. Então, fala assim, opa, eu já vivi isso parecido na minha vida. Então, calma, vamos pensar um pouquinho de que maneira a gente pode resolver? Então, isso abaixa um pouco aquela carga emocional. E eu acho bacana isso na empresa, porque vem essa impetuosidade do millennial, né, com essa serenidade do perennial, né? Então, faz essa mescla e a partir do momento que um se permite ouvir o outro, eu acho que vem um resultado bem bacana aí nessas empresas, vocês não acham, não? Com certeza. Já que a gente entrou um pouquinho falando do profissional 50 a mais, né? Queria que tu, já que tu vem pesquisando um pouco mais, tu tem muito mais autoridade que nós do que de falar sobre esse assunto, né? Como é que tá o profissional 50 a mais hoje? Ele está atualizado para o mercado de trabalho atual? Ele precisa se adaptar? O que ele precisa fazer, talvez? Óbvio que eu acho que tem um papel muito grande aí do RH para fazer essa integração da diversidade. A gente falou um pouquinho no podcast anterior disso também. Eu acho que vale muito dar um alô para o RH agora, né? O que ele vem fazendo para ajudar nessa integração e nessa diversidade dentro da empresa. Mas para o profissional de 50 a mais, se tu pudesse dar um recado para eles de atualização do mercado atual, o que tu diria para ele, Verônica?
nós temos um olhar ainda a trabalhar muito. Como eu coloquei, quando eu falei do programa de Repente 50, nós temos um olhar de conscientização para as empresas, para a abertura de oportunidades, mas nós temos um olhar muito mais forte para o profissional em si, para o ser humano 50+. Por quê? Ainda precisa investir muito em capacitação, ainda precisa investir muito em atualização. E ele precisa mudar. E tudo perpassa pela mentalidade do profissional. Por quê? Muitos deles, eu não posso generalizar, viu, gente? Tem muitas pessoas aí que estão muito antenadas, estudando, atualizadas, mas não é a maioria, tá? É a minoria que despertou para essa realidade e está buscando um processo de capacitação. A grande maioria ainda está olhando pelo retrovisor. E se você permanecer olhando pelo retrovisor, você não vai conseguir ser empregável e conseguir o seu espaço ao sol no mercado atual, tá? Então, o que eu percebo? Nos próprios processos seletivos que eu trabalho, eu tenho clientes que não fazem restrição de idade, graças a Deus, isso é ótimo. Mas o que eu percebo? Eles pararam no tempo. E isso é um momento que eu preciso dar uma chacoalhada. Gente, vamos acordar. Então, é necessário voltar a estudar. É necessário a atualização no meio tecnológico, porque existe, eu não digo nem que exista dificuldade, gente, existe uma resistência, né? Ah, mas eu fazia esse relatório à mão e funcionava. Por que você quer me colocar isso no sistema agora? Aí a gente tem que parar para explicar, porque otimiza, racionaliza e vai facilitar a própria trajetória dele e vai liberá-lo para ser mais estratégico, vamos dizer assim, né? Então, eles meio que resistem ainda. Ah, mas funcionava na minha época, por que eu tenho que mudar agora? Então, tudo perpassa pela mentalidade. Então, precisa, sim, gente, voltar a estudar, precisa mergulhar na informática, precisa enveredar por esses meios digitais, porque tudo hoje já está essa transformação digital já está aí, então precisa mergulhar nesse caminho e buscar, por exemplo, quem já tem uma formação, quem já tem um nível superior, gente, o cenário mudou, né? Quem fez faculdade há 20 anos atrás, as ferramentas hoje são outras. Então, essa pessoa precisa não necessariamente fazer uma nova graduação, embora muitos estejam fazendo, mas buscar cursos de atualização, de extensão, uma pós-graduação, para que ele entenda quais as metodologias, quais os ferramentais, o que o mercado está precisando hoje. Porque, pensa bem, ele, com a experiência que ele tem passada, né, a utilização desse retrovisor dele, a experiência, com a maturidade emocional que ele tem hoje, e se ele se atualizar com as ferramentais atuais, gente, não tem para ninguém. Ele vai ser um ser empregável e as empresas vão procurá-lo. Por quê? As empresas querem pessoas que saibam fazer também. E principalmente as pequenas e médias empresas, que querem correr atrás de um resultado. Então, elas precisam de pessoas mais maduras, porque elas necessitam de um resultado mais rápido, mais concreto. Então, o que eu percebo, voltando à sua pergunta, o que eu percebo é que ainda há uma necessidade de abertura no sentido de capacitação. E hoje em dia não estuda se não quiser, porque nós estamos tendo acesso a tudo, né? A educação à distância está aí, os podcasts estão aí, palestras, cursos, videoaula, ou seja, não há desculpa para os 50+ dizer, não, eu não tenho acesso à informação. Hoje você estuda de qualquer lugar, e a qualquer hora e a qualquer momento. Então, não há mais desculpa de você dizer que está desatualizado na sua área de formação, porque você tem tudo à mão. Então, a grande facilitação do profissional 50+ nesse momento é o acesso à informação. E esse acesso à informação está fazendo com que as pessoas abram a mente e percebam a estrada que eles têm ainda a desbravar e o quanto eles podem fazer em prol de uma sociedade e em prol de uma empresa também, certo? É isso aí mesmo, acho que não só para o profissional 50+, né? Acho que a informação gira tão rápido hoje que se em pouco tempo eu parar no tempo e começar a não me atualizar, eu já fiquei obsoleto também. É verdade, isso é geral. Isso é geral. Você me perguntou uma coisa, você falou em relação ao RH, né? Eu digo o seguinte, aí agora eu faço até um puxãozinho de orelha para os meus colegas de RH, porque é necessário que também o RH se abra para essa realidade, né? Os profissionais de RH que eu tenho contato, que eu percebo,
eles não estão se atentando para essa mudança com a chegada dessa economia prateada, com o aumento dessa população dos 50 mais. Então, como nós temos ainda um público muito jovem no RH, hoje em dia, me corrijam se eu estiver errada, uma média de idade de um gerente de RH hoje versa entre 35 e 38 anos, né? Então, é um público muito jovem, ok, mas eles não estão se atentando que a população envelheceu e que eles serão essa população dentro da organização. Então, comigo mesmo, recentemente, eu fiz um convite num grupo para uma das lives do programa 50+. Uma profissional de RH, millennial, virou-se para mim, escreveu no WhatsApp e falou para mim: mas, Verônica, eu não sou 50+, por que eu tenho que participar dessa live? Foi a pergunta que ela me fez. Eu falei, primeiro, porque um dia você vai ser 50+. Segundo, porque você é uma profissional de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção e precisa estar antenada com o mercado, porque você vai realizar processos seletivos com profissionais 50+. Então, você precisa já estar enfronhada com esse cenário. Ela, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, é uma visão ainda limitada também, meio míope do nosso RH. Então, o RH também precisa se abrir para essa realidade, ampliar essa visão, entender que a sociedade está envelhecendo, entender que nós temos uma reforma da Previdência que nós vamos trabalhar até mais tarde e precisa quebrar preconceitos em relação à aceitação dessa diversidade etária. Outro exemplo prático que aconteceu comigo. Gente, eu tenho muito caso para contar, né? No ano passado, acho que o Bruno, eu conversei isso com ele, eu não me lembro. Ano passado, eu sou consultora, mas eu estou aberta às possibilidades. Eu vi uma vaga para gerente de RH numa empresa. E eu estava totalmente aderente à vaga. Encaminhei meu currículo, por que não? Né? Só que eu não fui chamada. E aí, como eu conhecia a consultoria, eu tive a liberdade de entrar em contato e saber por que eu não fui chamada para uma conversa. A pessoa da consultoria virou-se para mim e falou assim: Verônica, o seu currículo está até comigo aqui sim, é muito bom, mas a empresa quer um gerente mais novo. Gente. Primeiro, foi a inadequação do feedback que ela me deu. Ok, não vou entrar no mérito da discussão agora. Mas, sequer a empresa se deu ao trabalho de conhecer a Verônica, de conversar com a Verônica, de vir as minhas competências, de saber se eu tinha vitalidade ou não para trabalhar aquela vaga. Ou seja, eu fui alijada de um processo por conta de um ano de nascimento que eu não escondo no meu currículo. Eu falo com o maior orgulho que eu nasci em 1966. E eu tenho muita história para contar e tenho muito a fazer. Então, eu vivi uma cena de preconceito. Ano passado, recente isso, gente. Então, eu deixei de participar de um processo seletivo porque eles queriam um profissional mais novo. Ok. Então, eu faço essa menção aos meus colegas de RH e eu digo que é puxão de orelha sim, porque precisa abrir essa mentalidade. A realidade é outra. Então, é preciso quebrar esses preconceitos para que os profissionais de RH aceitem mais, porque senão eles já vão para uma entrevista com preconceito rotulado aqui na testa, e aí a gente não vai conseguir promover essa diversidade etária na organização, porque nós somos agentes de mudança sim. É importante, interessante. Importante a gente trazer esse assunto, porque talvez já está enraizado esse preconceito e a pessoa nem se dá conta. Espera aí que a pessoa que está ouvindo a gente e já praticou talvez isso, que comece a pensar um pouquinho diferente, né? Eu trabalho numa financeira e eu já vi em processo seletivo o pessoal 37, 40 anos que ainda nem chegou nos 50 mais, vamos dizer, mas me perguntar assim, fiquei surpreso que vocês me chamaram para o processo seletivo, porque eu tinha informação que instituição não contrata com mais de 35 anos. Eu falei, olha, a gente tem o pré-requisito X, Y, Z, tu cumpriu todos eles, por que eu não ia te chamar para participar se tu cumpre os pré-requisitos que a gente tem, né? Então, acho que é só mudar um pouquinho aí a visão, e bem como tu falou, né, a aposentadoria aí do INSS, ela mudou, o profissional vai estar mais tempo aí nas empresas com a gente tem que fazer um jeito de abraçar esse pessoal, porque essa diversidade, essa experiência tem que contribuir muito aí, né? Exatamente. E fazendo uma complementação ao que você está dizendo, nós temos uma outra questão também,
Me fugiu a palavra agora. Não era aposentadoria que eu queria falar, gente. Fugiu a palavra. Desculpa. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Ai, gente, fugiu a palavra. Não, vamos continuar. Quando eu voltar, eu peço a palavra. É normal isso aí. Ainda nesse tema, falando sobre essas questões de recrutamento e seleção, de oportunidades, a gente sabe que nesse momento existem muitas vagas, né? Existe um cenário escasso de vagas, né? Houve uma queda realmente no número de contratações, né? Isso de uma forma geral, não falando de grupos em específico. E aí eu queria saber, Verônica, quais são os canais que geram, né, mais oportunidades, mais trabalho para o pessoal dos 50+. Os canais que você quer dizer o quê? As áreas de trabalho ou as fontes de recrutamento? Fontes de recrutamento. Bom, a gente está ainda meio que treinando os 50+ para o uso das redes sociais, né? Então, eles estão tateando, e eu auxilio muito, né? Que eu faço mentoria 50+, então eu auxilio muito na questão do LinkedIn. E eles estão maravilhados com os recursos do LinkedIn. Verônica, eu não tinha noção que o LinkedIn promovia tudo isso. Eu falei, viu? Então, quer dizer, são dois caminhos. A questão do network junto a grupos de WhatsApp, né, que eles estão começando a se movimentar. Eu mesma participo de vários grupos matures, né, onde nós disponibilizamos vagas, oportunidades, e o LinkedIn. E eles têm uma conexão muito grande com o Facebook, né? Talvez porque eles começaram a utilizar o Facebook por uso familiar, para ter contato com os netos, com os familiares, então eles têm uma afeição maior ao Facebook. Então a gente trabalha muito a questão do LinkedIn, ainda se utiliza assim, eles buscam muitos caminhos pelo Facebook, onde a gente orienta os grupos, os vários pontos de discussão e a inserção nos grupos de WhatsApp. Então são esses três caminhos que nós estamos orientando, e as vagas, onde as vagas estão. E agora também estão sendo criadas plataformas, né? Plataformas específicas para os profissionais 50+. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe uma plataforma que ela é pioneira nesse mundo prateado, que é a Maturi, né? Ela começou como Maturi Jobs, hoje ela chama-se só Maturi, ela foi a primeira. E eu acompanho o crescimento da Maturi porque é um trabalho admirável. Ela existe há 5, 6 anos e foi a primeira plataforma, ela é semelhante a um vagas.com, né? Só que ela é específica para profissionais 50+. Então ela começou tateando e hoje ela já atende o Brasil inteiro. As empresas já estão colocando as suas vagas nessa plataforma que é uma plataforma que busca especificamente profissionais 50+. Então, assim, a tendência é que esse cenário também se expanda. Como ela foi a pioneira, outras, por exemplo, tem a GUP e a Kenobi, já tem um link, uma aba específica para profissionais 50+, para profissionais maduros. Então, as plataformas também já estão se preparando para isso. Mas nós temos que tornar isso público, porque eles não têm esse tipo de informação ainda. Então, a gente tem que colocar isso realmente aberto para as pessoas fazerem seus cadastros, para as pessoas investirem em networking, para as pessoas estarem nos eventos, porque esse relacionamento é muito importante. Participei recentemente de um festival Maturi, que foram 8.500 pessoas, 8.550+, falando de mercado de trabalho, falando de empregabilidade, falando de empreendedorismo. Eu conheci inúmeras pessoas, várias parcerias foram montadas e pessoas saíram empregadas também desses encontros de networking. Então, olha só, a gente precisa mostrar isso para esse público, né? E a rede social, ela está aí para cumprir o seu papel, né? Para mim, na minha opinião, o principal meio é via rede social. Uau, realmente eu imaginei, porque é algo que tanto o jovem quanto qualquer geração, as redes sociais vieram para ficar e são uma grande ferramenta para conseguir achar grandes talentos. E se hoje os profissionais 50+ ainda não entenderam que eles são sim um talento, eles precisam se expor nesse sentido de
buscar como é que funciona a ferramenta, buscar mais as redes sociais, não só para entretenimento, mas também como uma grande ferramenta para conseguir se recolocar. Ver que não só o André tem uma pegada muito forte nessa parte de recolocação e certamente tem fomentado muitas oportunidades, muitas dicas, muitas informações para ajudar as pessoas, que eu acho que, assim, não tenho certeza, que não só ajudam o jovem, aquela pessoa que está numa situação, vamos dizer assim, mais favorável em relação à empregabilidade, mas também o maduro, né? A pessoa que está ali querendo buscar uma oportunidade, tendo uns bloqueios, algumas limitações, algumas crenças de que isso não funciona para ele. Então, acho que aí fica a dica minha aí de seguir o André, que o André vai com certeza dar muita dica bacana aí para essas pessoas para conseguir se recolocar. Vai ser bem legal. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Verônica. Com relação, o que você colocaria como os principais benefícios que uma empresa poderia ter tendo uma pessoa mais madura ali no seu quadro funcional? Olha, e vou até complementar a pergunta, Verônica, porque você citou aí duas startups, a Gup e a Kenobi, que o mundo das startups aí, ele nasce com uma juventude, mas ele já também notou a necessidade de ter o sênior ali, porque uma startup ela vai crescer e vai funcionar com os melhores profissionais, né? E o sênior ali, o mais de 50, ele está presente já em startups. Eu já tenho visto isso, por quê? Porque precisa do extremo conhecimento, da experiência, né? Então, deixa eu só te fazer a pergunta do Bruno, deixa eu só te fazer uma colocação, que existe uma estatística, já uma pesquisa, de que a startup, a média de idade de uma pessoa que trabalha, que atua com startup é de 43 anos, viu? Não é tão jovem assim, não. Né? Então, quer dizer, até o cenário de uma startup já está modificando o olhar. Porque quando a gente fala em startup, é jovem, é millennial, né? Não é não. Eu até posso mandar esses dados depois para vocês, que foi divulgado há pouco tempo. Média de idade dos profissionais que estão investindo em startup, 40 a 43 anos, ou seja, já estamos no meio do caminho. Por quê? Justamente porque foi percebido, porque pode ter começado, as startups começaram, o boom da startup começou com jovens, sim, né? Aquela coisa da tecnologia, da escalabilidade, não é? Isso é uma coisa do jovem. Mas eles perceberam que faltou consistência, né? Não competência, faltou consistência, né? E aí veio esse profissional mais maduro, com a experiência, com a sabedoria, com a tranquilidade, né? Com a maturidade emocional, falando assim, calma, minha gente, a gente vai conseguir resolver tudo. Então, o grande benefício que eu vejo numa startup ou qualquer outro segmento é a questão dessa inteligência emocional mais bem trabalhada que o profissional 50+ possui. Então, ele pode não ter tanta destreza tecnológica, mas olha só, se eu não tenho essa destreza tecnológica, eu tenho alguém na minha equipe que é um millennial que pode me ajudar. Então, eu entro com a experiência, eu entro com a minha expertise, eu entro com a minha sabedoria, mas eu falo, Bruno, me ajuda aqui que você é expert em tecnologia, monta esse aplicativo para mim. E aí é onde vem a junção das gerações, ou seja, cada um atuar dentro da sua competência. Então, se eu não sou uma expert tecnologicamente falando, né, eu vou me unir a quem tem. Então, essa mescla, essa junção, e eu vejo como um grande benefício das empresas, é exatamente isso. Um exemplo prático. Vocês já assistiram o filme Estagiário? Né? O senhor estagiário. O que aconteceu? Era uma empresa totalmente acelerada e que trouxe um estagiário e com a calma dele ele foi colocando ordem no recinto. E ele passou a ser o quê? Um mentor das pessoas mais jovens. Os jovens começaram a ouvir aquela pessoa e vocês viram que o clima, o ambiente daquela empresa foi transformado por conta de uma calma, de uma organização, que era uma empresa desorganizada, era uma empresa caótica. Então, ele trouxe, com a sabedoria dele, ele conseguiu colocar ordem no recinto e as pessoas se estabilizaram emocionalmente e conseguiram ir adiante. Então, eu creio que o grande ganho é uma experiência que ele já tem. Por quê? Primeiro, agora, nós estamos vivendo um momento de crise. Vamos falar um pouquinho dessa pandemia.
Estamos em crise. É um momento oportuno para a contratação dos 50 a mais. É um momento em que o mercado é aquecido. Por quê? Se estamos em crise, não sabemos as respostas, não sabemos o que vai acontecer no futuro próximo, o jovem ele se desespera, porque ele não tem experiência, ele nunca viveu, ele não sabe. Tá bom, mas a pandemia para mim está sendo a primeira vez, mas eu já vivi outras crises. Então eu já sei que isso vai passar, então eu já tenho uma tranquilidade para a gente poder encontrar as saídas plausíveis para esse momento. Então, um momento muito oportuno agora do perennial é agora, de entrar numa posição mais estratégica, de contribuir na solução, na busca de melhorias e soluções, para quê? Para que a empresa saia desse momento de pandemia e supere esse processo complexo. Então, o grande ganho é a experiência, gente, é o conhecimento. Agora, ressaltando, a experiência é muito valiosa, mas esse 50 a mais, ele não pode jamais, em tempo algum, continuar olhando para trás, olhando para o retrovisor. Ele tem que fazer bom uso dessa experiência, no entanto, com a cabeça lá na frente, né? Cabeça de Waze, né? Ou seja, não deu certo, muda a rota. E aí vem com novidade, vem com atualização. Mas ele vai lá atrás, no baú dele, opa, eu já vivi isso. Então eu resgato alguma situação passada, faço um processamento de acordo com o cenário atual e entrego. E com calma, né? E com calma. Eu faço parte de um grupo que nós estamos passando por um processo de transição. E as pessoas se desesperaram. Vou abandonar, não quero mais. Eu falei, gente, olha só, a transição é isso. Vamos sentar, vamos elencar o que nós precisamos, qual o nosso propósito agora e vamos desenhar um novo projeto. Verônica, você está certa. É isso, gente. Então, o 50 a mais, ele puxa para a realidade. Ele puxa para a terra. E ele acalma. E no momento em que ele traz essa tranquilidade, ele gera confiança. Porque o millennial, como ainda está em formação, ele precisa dessa confiança, ele precisa desse apoio, ele precisa desse ombro a ombro para quê? Bom, eu tenho alguém que está do meu lado, que está me ouvindo, que acredita em mim e que está me dando o suporte necessário emocional, técnico também, para que eu possa cumprir as minhas atividades. Então, esse senso de apoio e de geração de confiança que faz muito bem para o ambiente corporativo ter um profissional 50 a mais junto. Que rico esse bate-papo e essa visão que tu conseguiu passar para nós, porque se a gente quer falar de meritocracia, igualdade, equidade, e a gente também falou no episódio passado de pluralidade, o benefício que é ter essa diversidade, a gente realmente começa a respeitar o ser humano, né? E não um rótulo que a sociedade acaba colocando, ou até como vocês colocaram também no artigo lá do portal, de classificar a sociedade, né, rotular a sociedade, a geração, tu é da geração tal, eu sou da geração essa, e a gente tem as nossas diferenças e acaba distanciando uma geração da outra, quando na verdade uma tem a contribuir com a outra, né? Tanto o mais jovem, o Bruno já comentou no podcast anterior, que por exemplo, a filha dele, os nossos filhos, eles já vêm nativos da tecnologia, não sabem o que é um mundo sem internet, né? Quanto o pessoal que já está aí nos 50 a mais, já viveu um mundo com a maior parte da vida, talvez sem a internet na vida, né? Então, é aí que a gente tem as visões diferentes, que a gente pode juntar o raciocínio, e acredito que quando a gente vai fazer aí um processo de brainstorming, por exemplo, a gente vai pegar a ideia do mais novo, com 30, com 40, e cada um vai ter uma visão, e aí sim a gente pode chegar na melhor solução possível junto, né? E não ir só num ponto de vista ou numa ideia. Eu acredito que a riqueza está nisso aí. Muito obrigado pelo teu ponto de vista, que com certeza é rico até para a gente que está aqui ouvindo e para a gente pensar um pouquinho de uma forma diferente. Nossa, eu fico muito feliz em poder contribuir. Lembrei que eu queria falar, posso falar? Claro. Olha, naquela que você falou do RH, uma questão que eu ia colocar foi uma situação muito bacana que também foi vivida por mim, que foi um processo seletivo às cegas. Era um caso que eu queria contar rapidamente, né? Então, eu sei que nas empresas brasileiras, nós ainda precisamos construir essa cultura do processo às cegas, né? Nós ainda não temos, porque se você tem o preconceito dentro de você, quando você vira pessoa, aquilo vai saltar aos olhos, né?
Mas o que eu acho interessante nesse caso é que houve um processo seletivo para uma determinada vaga, uma vaga estratégica, e aí essa pessoa foi totalmente alinhada. O RH, uma cabeça ótima. Olha como nós temos RHs que nós precisamos parabenizar também quem já está também com uma mentalidade diferente. Ele fez o processo seletivo, identificou essa pessoa com 59 anos, totalmente alinhado ao perfil da vaga, e aí levou à gerência. E a gerência, então, vamos levar para o solicitante? Por que não, se ele atende ao perfil da vaga? Mas vamos fazer uma coisa, vamos tirar a idade, tirar todos os dados, vamos mandar só as competências da pessoa. E assim foi. E o currículo da pessoa foi selecionado. Quando ele foi à entrevista final, que ele viu que ele era um profissional com 59 anos, totalmente aderente à vaga, ele foi contratado e está dando show de gestão na empresa. Então, foi um processo, um case fantástico nessa empresa, é uma multinacional francesa, e eles mudaram esse paradigma, e foi quando eles começaram a desenvolver um programa a respeito de diversidade etária por conta desse rapaz, dessa pessoa, porque eles viram que ele era antenado, atualizado, aderente, apto, né, e totalmente dinâmico para atuar nessa posição. Então, quer dizer, é uma questão também da gente rever os processos seletivos, a seleção às cegas, eu acho que é um bom começo para a gente poder inserir as pessoas no cenário organizacional. Era esse o adendo que eu queria falar, que naquela hora eu esqueci. Legal. Grande case, um grande case. Verônica, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Sério? Com certeza foi um papo incrível, muito legal, muito gostoso de poder ouvir toda essa experiência, todos esses cases de muito sucesso, né, e coisas que a gente pode pegar e começar a refletir um pouco mais o papel do RH dentro desse cenário novo, onde todo mundo está aprendendo a lidar. Mas eu queria te pedir aí as suas considerações finais, o que você achou aí desse bate-papo e o recado que você deixa aí para o pessoal que vai ouvir esse episódio. Eu estou, assim, encantada, maravilhada com a experiência, assim, super feliz mesmo de estar aqui com vocês e espero ter contribuído. Como fala final, eu quero dizer para os 50 mais o seguinte, para nós que somos de RH. Primeiro, se você 50 mais quiser enveredar pelo mercado de trabalho formal, é sabido que as vagas efetivas hoje estão cada vez mais escassas, né? A gente sabe que é uma tendência de regime CLT não mais prosperar, né? Isso aí já é fato. Mas, se você quiser se manter no mercado de trabalho formal, buscar atualização, buscar capacitação. Hoje em dia, nós estamos com uma porta de entrada muito interessante, que é o programa de estagiário sênior, né? Porque muitos profissionais 50 mais, ou alguns têm uma oportunidade de fazer uma graduação agora, porque priorizou a família, não pôde estudar e agora está tendo essa condição, ou por um momento de transição de vida. Eu era engenheiro, quero ser advogado, então passa por uma segunda universidade e a porta de entrada no mercado de trabalho é o programa de estagiário. Então, muitas empresas estão enveredando por programas de estágio e trainee. Então, fiquem atentos para esses processos seletivos, sempre buscando a questão da atualização. Por outro lado, é importante que busque a informação, porque novos formatos de trabalho estão surgindo, não só CLT, por projetos, por contrato intermitente, ou seja, as próprias variações dessa reforma trabalhista que pode trazer vantagens para o profissional 50 mais também. Então, serão novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Por outro lado, se não quiser ou não conseguir penetrar no mercado formal, um outro viés também que nós orientamos é o fator empreendedorismo, né? Você abrir o seu próprio negócio. E às vezes não é um negócio grandioso, um negócio pequeno que gera uma receita, gera uma complementação de renda e que ainda pode gerar uma satisfação pessoal, porque às vezes é um projeto que você tem guardado e que você quer colocar em prática e é chegado o momento. Então é você abrir a mente e estudar as possibilidades, né? O que não falta é informação, o que não falta é gente bacana, antenada aí para orientar, o que não falta é tecnologia, ou seja, faz um seu plano de ação, o que você quer para você, o que eu quero contribuir para a sociedade, qual o meu propósito de vida, não é? E o que eu desejo para mim.
vocês respondendo essas perguntas, os 50 mais traçarão um caminhar e conseguirão colocar em prática. Por quê? O momento agora é da economia prateada. E detalhe, um parênteses aqui que eu também gostaria de colocar. As empresas precisam ter essa questão da intergeracionalidade por uma questão econômica, uma questão de marketing, né? O marketing já está antenado em relação a isso, por quê? Se a população está envelhecendo, as necessidades serão outras. Então, novos produtos, novos serviços deverão ser lançados ou reformulados para atender a um público 50 a mais. Então, precisamos ter equipes 50 a mais nas empresas, para quê? Para que eles entendam a fala, a leitura, as necessidades, para que essas empresas continuem competitivas e atendendo às demandas de uma sociedade prateada. Então, gente, tem mercado de trabalho, tem trabalho para os 50 a mais. Basta que haja o quê? Um alinhamento de um cenário e aí não vai ter para ninguém. Nós vamos tomar o mercado de vocês. No bom sentido. Então, todos nós vamos estar 50 a mais daqui a pouquinho, né? Então... Exatamente, mas não vamos tomar, não. Deixa eu fazer uma correção que ficou feio. Não vamos tomar, não. Eu acho que não. Eu falei de brincadeira, mas assim, não é no sentido de tomar, não. Claro. É no sentido de junção, de união e de promover mesmo essa mescla que eu acredito ser saudável. Entendeu? É isso aí. Não, é muito saudável. Tranquilo. A gente fala do tomar, acho que até foi irônico mesmo, porque a gente tem que se juntar mesmo e formar isso, porque já encerrando aqui, levando para as últimas palavras, eu diria que a gente falou muito de identidade hoje, né? O 50 a mais, ele tem que ter noção da identidade dele e saber de toda a experiência que ele tem, mesmo com as negativas aí do mercado de trabalho, ele tem uma grande experiência e mesmo que ele não esteja atualizado, ele pode se atualizar, porque ele teve uma grande história profissional, uma grande história de vida muito mais rica do que quem tem 20 e poucos aí anos, até porque essa nova geração tá com tudo muito automatizado, não consegue muitas vezes exercitar todo o trabalho e saber tudo que tem por trás das atividades, né? Até para simplificar ou para fazer alguma coisa. Bom, vou encerrando aqui. Deixo sempre nossos contatos aqui. Eu sou Marcelo Gatto, falo muito sobre felicidade no trabalho no LinkedIn, no Instagram. Siga-nos lá. Passo a palavra aí para cada um e passando seus contatos e encerrando aí. Bom, eu fico muito feliz em ter agregar esse valor aí de conhecimento, não só para o nosso podcast, mas para mim, como pessoa, de poder entender que daqui a pouco nós vamos alcançar também esse patamar e quando chegarmos lá nós vamos estar, pelo menos já conversando sobre o assunto e construindo algo que no futuro a gente também vai experimentar. Então, começar a acender uma luz sobre isso é muito interessante. Bom, sou Bruno Silva, tenho aí uma presença na internet, se você quiser me seguir também lá no canal do YouTube, falo muito sobre carreira de recursos humanos, se quiser seguir lá, também tem o nosso Instagram, que é o RH com H de homem, não deixe de seguir lá, o canal o Instagram está crescendo, a gente está super feliz com isso, então não deixe de nos seguir, que você vai ter muito conteúdo de qualidade. Verônica, pode falar e eu concluo a nossa bate-papo aí. Bom, gente, gratidão, né, imensa. Muito obrigada pela oportunidade, por esse bate-papo, por estar com vocês. Foi sensacional, incrível. Né? Contem comigo sempre que precisarem. Né? Vou estar sempre a postos aqui para bater esse papo com vocês. E quem quiser me seguir, eu estou no LinkedIn, Verônica Maranhão. Sigam o Instagram do Programa de Repente 50 e nós temos também um canal no YouTube, Programa de Repente 50, onde nós colocamos conteúdos frequentes. Nós temos um ciclo de lives, né, o Lives 50+, onde semanalmente nós levamos convidados top com temas muito bacanas para os 50+. E todas essas lives também sobem para o nosso canal do YouTube. E fiquem atentos às novidades, aos eventos, às pesquisas, que nós vamos abraçar cada vez mais essa causa. Muito obrigada. Gratidão é nossa. Se quiser me achar, é andrerize.rh no Instagram ou André Moser Rize no LinkedIn. Também trata um pouquinho desse assunto aí como o Bruno já adiantou antes, mais focado na carreira,
primeiro emprego, recolocação, currículo, enfim, também auxiliam nessa parte. Mas muito obrigado, Verônica, pelo ponto de vista que tu trouxe para nós. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente até o final. Um abraço, um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver ouvindo a gente, e até mais.